tarde. Sou Itamar de Andrade, morador aqui de Maracanaú há 43 anos. Sou natural de Acaraú, Ceará, e por conta dos meus pais querem ver os filhos com educação melhor, nós mudamos para Fortaleza, especificamente ali no bairro do Pio 12, e logo em seguida, com os conjuntos habitacionais chegando em Maracanaú, a gente veio morar aqui em Maracanaú, ali no bairro do Acaracuzinho. E assim como em vários lugares do estado, do país, era o Maracanaú muito pequeno em termos de população, mas com um potencial grande do crescimento dos conjuntos habitacionais. E o Acaracuzinho não era diferente dos outros, né? Com bastante dificuldade de infraestrutura, principalmente na área da saneamento básico, água, energia, né? E dali a gente começou a morar e começamos a entender como é que funcionava o movimento político, administrativo, comunitário, né, de Maracanaú. Foi daí que a gente começamos a se entender, começamos o movimento, começamos a se inteirar e conhecer os outros amigos, companheiros de comunidade, né? E daí a gente começou a fazer esse movimento, né? Antes, eu tinha trabalhado em uma gráfica em Fortaleza, que essa gráfica trabalhava para confeccionar os panfletos do então deputado federal Alfredo Marques, foi daí onde eu conheci o Alfredo, e daí, logo em seguida, eu comecei a ser funcionário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 1984. Com a intervenção que houve aqui em Maracanaú, eu vim para Maracanaú trabalhar na assessoria de imprensa do então interventor Alfredo Marques. E o interessante é que a gente chegou ali no Acaracuzinho, no bairro do Acaracuzinho, e não tinha, como eu já falei, questão de infraestrutura, transporte era precário, questão de estilo trem, onde a maioria dos moradores precisava se deslocar a Fortaleza através do trem, né? E existia naquela época já um sonho, um projeto de implantação do metrô para a região metropolitana. E na época a gente até falava que isso aí vai ser para os nossos netos, outros diziam isso aí é no tempo que a galinha cria dente, né? E hoje eu fico feliz porque meus netos estão andando de metrô, né? Embora não ainda aquele metrô adequado, como deve ser, mas realmente é uma conquista que aconteceu ao longo dos anos, né? Mas antes, a gente foi a luta imensa através das associações de moradores, né? Através da ANCA, lá no Acaracuzinho, que foi a primeira entidade que surgiu lá no Acaracuzinho, e a Associação de Moradores do Novo Oriente. A gente deve destacar isso aí, que tem um papel fundamental nesse processo, né, de desenvolvimento da comunidade, né? E ali tem muitos líderes comunitários que se destacaram na época, né, através desses movimentos comunitários. Quando eu comecei a me virar com essa movimento comunitário, existia lá a Associação de Moradores do Acaracuzinho, Palmeira era o presidente, e a Associação de Moradores do Novo Oriente, com Caetano. E aqui, para não falar em todos, eu quero destacar o movimento de 3 pessoas que tinham dentro daquela comunidade, que eram os Padres Caetano, Salvador Memória, Punhão, Grande Punhão, e Dona César, correndo por trás desse movimento. Era cada oposição ao movimento comunitário do Acaracuzinho. O irmão Dona César, militante do PCB, sindicalista, né? Então era aquelas pessoas que faziam esse movimento no Acaracuzinho. O Punhão, com um grupo de pessoas, eu posso falar com propriedade, né, porque vivi isso aí lá, eles criaram a CIMP, que era o Conselho de Integração e Desenvolvimento do Acaracuzinho. Então era um movimento a parte das associações do Acaracuzinho e do Novo Oriente, né? E eu, recém-chegado, com aquele espírito comunitário, trabalhando sempre no servidor público, aí eu tive a ideia e a gente fundou a Fundação de Adessa Pontes também, que hoje depois passa o Instituto de Adessa Pontes, que ainda funciona ainda até hoje. E daí foi que surgiu aquele movimento. Interessante, que faz o ouvinte aí, é que na época existia um movimento crescente por conta das ações que existiam no governo federal de leite, né? Então existia até uma certa briga das associações, para anúncio, para gente, pessoal que desviava, então criaria aquele movimento de oposição e participação da própria comunidade, bem interessante dessa época do direito, do saber, né? Então era isso. E aí isso aí, com o crescimento das entidades comunitárias, também surgia paralela, eram as escolinhas comunitárias. Existia assim, coisa informal, que eram as pessoas que, por falta de creche, por falta de ensino adequado, a gente fazia as escolinhas nas próprias casas. E tinha lá muito, eu falo propriedade da região, era diversas escolinhas do bairro, de comunidade. E a partir de 88, com a entrada da nova gestão na Maracanaú, foi criada a federação, e isso aí foi criada a FEDAM, né? A FEDAM tem papel fundamental nisso aí, que ela tem o crescimento das entidades, das reclamações, das lutas, a Lacatec, com outros dirigentes comunitários, próprios Mário Caetano, aqui no Estado de Ferreira, do Ferreira, do Reis, né? Então esse povo, eles criaram a FEDAM, que deu um movimento muito grande dentro dessa estrutura de comunidade. Foi daí que alavancou as associações. A partir de 88, o município criou um programa que começou a criar as associações para manter as creches. As escolinhas passaram a ser creche comunitária. E a FEDAM tem um papel fundamental nisso aí, porque a FEDAM criava toda a estrutura, em termos de criação de estatuto, ata, fazer eleições de bairro. A FEDAM é colocada. Eu tive o prazer, logo depois que ela deixou a FEDAM, eu fiquei muito importante nesse processo. E eu fico com muita vontade de falar isso, porque se eu quero falar a verdade, vai corrigir, né? Então, a FEDAM tem um papel fundamental nesse processo, de fazer estatuto, e as comunidades, fazer as atas. Tem quando eu sou de Alan, a gente criou na FEDAM um programa que a gente vai deixar essa negativo da comunicação que o município já tem convênio com as associações. Era mais de 140 associações na época, né? A partir de 2004, outra mudança na estrutura foi que as associações começaram a perder espaço, mas esse período de anos 80, 90, até 2000, foi muito grande esse movimento de Maracanaú. Tá bom?
fato interessante que eu, como presidente da FEDAM, por sinal, juntamente com Allan Kardec, dando todo o apoio, o Allan, mesmo não sendo dirigente mais da FEDAM, mas sempre estava ali, dando apoio nos congressos. Isso é verdade, eu não posso deixar, eu tenho que enaltecer isso aí, né? Porque nós tivemos um papel muito importante nesse período que a FEDAMA foi ativa, né? E a partir de 2004, a FEDAMA ela parou de funcionar, os movimentos comunitários também esfriou, houve uma esfriada no movimento comunitário, estou falando de Maracanaú, né? Eu não sei se também a nível nacional também se tem, entendeu? Que na época da FEDAMA, Fortaleza, o Estado, tinha uma representação muito forte, que era a FECES. A FECES é a Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. A FEDAMA teve uma participação muito grande dos congressos estaduais, os congressos de Juazeiro do Norte e vários outros lugares que a gente ia com caravana, né? Representação em Brasília do congresso, né? Congresso das associações. Então a FEDAMA teve uma participação muito grande nisso aí e eu, com muito orgulho, fiz parte desse processo da FEDAMA, né? Nesse período, né? E a partir de 2004 é que deu uma certa... Ficou um pouco morto o movimento comunitário. Eu acredito que é bom a gente sentar e pensar nesse movimento, que é muito importante. Se bem que o movimento do terceiro setor teve uma modificação muito grande, não é mais aquele movimento de 10, 20 anos atrás, né? Agora, a partir do marco regulatório das entidades do terceiro setor, a partir de 2014, mudou muito, a gente tem que rever muito isso aí, né? Eu estou falando aqui para o amigo Allan Kardec Marinho. Quando, naquele movimento, muitas vezes as entidades comunitárias estavam com o pires na mão, até a secretaria, até o prefeito com aquele pires na mão, aquela partezinha de lado, reivindicando aquelas coisinhas para o bairro, né? Hoje mudou muito, hoje as entidades estão mais voltadas para o empreendedorismo, através de seleções públicas, não é mais aquela, né, e ver as lutas pelas políticas públicas mais avançadas, né? Não é mais aquele movimento de 20 anos atrás. As entidades hoje estão mais qualificadas, né, para isso, né? E o que a gente sentia na época era a capacidade técnica dos dirigentes em fazer projeto, entrar com projeto numa esfera estadual, federal, para conseguir recursos. Hoje está muito mais avançado através da internet, as redes sociais, ficou muito mais fácil para o movimento comunitário. Falta a gente se erguer. A parceria no setor público hoje é o fundamental, né? Hoje as entidades trabalham mais com parceria no setor público, né? Sem deixar daquelas reivindicações, daquelas lutas de bairro, né? Sem deixar de ver as necessidades básicas que os bairros têm, né? Necessitam, né? Tem que ver isso, né? Porque muitas vezes, hoje agora as entidades estão mais preocupadas nessas parcerias com o poder público e muitas vezes se esquece daquelas situações básicas do bairro, onde tem uma rua, falta de calçamento, falta aquilo, infraestrutura, posto de saúde, né? Que foi aquela luta que a gente teve lá nos anos 90, né? Quando os conjuntos habitacionais não tinham posto de saúde, não tinham uma coisa adequada. E hoje tem, mas existe uma precariedade, falta de medicação, falta disso, aquilo tudo. E a gente não vê os dirigentes comunitários atuando nessa área, né? Eu sinto aqui no bairro, agora eu quero puxar aqui para o bairro do Acaracuzinho, que é um projeto grande que tem lá, a reivindicação antiga dos moradores, que é a UPA do Acaracuzinho, que inclusive o prefeito atual, na sua campanha passada, era uma das coisas que ele fez, era que a UPA ia acontecer. E é uma coisa que nós vamos cobrar dele, né? Antes dele sair, que ele construa justamente a UPA do Acaracuzinho. E é isso. Voltando aqui para a questão da FEDAMA, Federação das Associações de Moradores de Maracanaú, eu acho que, assim como as entidades comunitárias, caiu nesse descanso pela partidarização dos dirigentes, entendeu? Questão partidária política, isso atrapalhou muito, né? E muitas vezes as pessoas tinham medo
e até receio de reivindicar alguma coisa, porque muitas vezes estão atreladas a poder público e isso fica difícil, entendeu? Eu vejo por esse lado, entendeu? Mas no momento que você começa a ter uma visão da parceria pública, tirando esse lado apartidário da época, eu acho que o movimento comunitário ainda tem muito a se fazer. E pensando para o futuro, com essa nova modalidade que existe, que é as OCs, né, e as ONGs, né, aos CIPs, né, não sei como é que está essa situação, acho que o caminho é esse, né, o fortalecimento dessa entidade é por aí, né, através das parcerias públicas, né, e tem que ser feito. É um avanço, isso aí foi um avanço, isso faz parte da nossa luta que teve lá atrás, chegou até aqui, né, para chegar até o marco regulatório do terceiro setor, foi preciso a gente ter uma luta, assim como tivemos aquela luta lá nos anos 80 para o SUS, implantação do SUS, e até o Congresso Nacional, e para os congressos de saúde, né, aquela coisa toda. Então, é por aí, o movimento é de parceria, né? A gente tem que pensar nesse lado aí. Eu até convoco, aproveito e aqui convoco, os amigos, dirigentes comunitários, que gostam do movimento social, que a gente começa a ver essa situação e quem sabe a gente retomar o movimento através da federação, né, e associação de moradores de Maracanaú. E podemos também destacar, para finalizar, é um movimento que, além dessas escolinhas, dentro do movimento comunitário de Maracanaú, teve um crescimento a partir dos anos 80 muito grande, era das festas juninas, que os pessoal nos bairros faziam aquelas chamadas quadrilhas, né, juninas. Então eles faziam aqueles festivais nos bairros. E com o tempo isso foi tendo um movimento grande até se criar o São João de Maracanaú, né, que hoje é um grande empreendimento, é uma grande festa todos os anos, que hoje está internacionalmente. Mas isso começou lá atrás com o movimento dos líderes comunitários fazendo as festas juninas nos bairros. Tem que destacar isso também. E aqui eu agradeço aqui a minha participação no TV Itaguari. Para mim foi uma honra ter esse convite do diretor, Allan Kardec Marinho, e nós estamos aqui à disposição, entendeu? Para no momento que for preciso, a gente está aqui para discutir alguma outra coisa. Até na área política também, viu, Allan? Se precisar.